Você já imaginou ser jovem, viver numa casa dividida entre duas culturas, e mesmo assim tornar-se um dos líderes mais confiáveis de toda a igreja primitiva? Essa é a história de Timóteo. A Bíblia diz que ele era filho de uma mulher judia crente de pai grego. Essa mistura cultural não era simples. Não era apenas um jovem simpático. Era alguém em quem a comunidade via fruto espiritual real. Paulo percebe potencial, mas também percebe barreiras culturais. Porque o pai de Timóteo era grego, ele não havia sido circuncidado. Para não criar escândalo entre os judeus da região e abrir portas ao evangelho, Paulo decide circuncidar Timóteo antes de levá-lo consigo. Isso não foi uma exigência de salvação, mas uma decisão estratégica, missionária. Paulo já tinha insistido que a salvação é pela fé em Cristo, não por obras da lei. Mesmo assim, quando a cultura ameaçava fechar corações, ele se adaptava sem comprometer o evangelho. Que lição para nós hoje? Contextualizar não é negociar a verdade, é remover obstáculos desnecessários para que as pessoas ouçam a verdade. Para os judeus, a linhagem e os costumes eram fundamentais. Para os gentios, outra mentalidade. Ainda assim, a fé encontrou espaço naquela casa. A mãe dele, Eunice, e a avó, Lloyd, eram conhecidas por uma fé sincera. Paulo lembra disso com carinho quando escreve mais tarde. Recordo-me da fé não fingida que há em ti, que primeiro habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Se você fica comigo até o fim deste vídeo, vai descobrir como Deus usou um rapaz tímido, com saúde frágil e origem misturada, para fortalecer igrejas inteiras, enfrentar falsas doutrinas e inspirar gerações de cristãos. Essa história pode transformar a forma como você enxerga o seu chamado. Bem-vinda, bem-vindo ao canal Luz da Bíblia. Aproveita agora, se inscreve, ativa o sininho e já deixa o like para que mais pessoas recebam essa mensagem de fé. Timóteo aparece pela primeira vez em Listra, região da Galácia. Quando Paulo retorna a Listra em sua segunda viagem missionária, os irmãos da região falam muito bem de Timóteo. Ele já tinha testemunho appear to dali. Timóteo se junta à equipe missionária. Ele participa do avanço do evangelho pela Macedônia e pela Grécia. Ele o envia também em conexão com Corinto, uma comunidade complicada, cheia de divisões, questões morais e confusão nos dons espirituais. Ele é mencionado no início de 2 Coríntios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses e até Filemão. Isso mostra que ele não era apenas um ajudante. Ele fazia parte da liderança relacional e pastoral que sustentava o movimento missionário. Paulo recomenda: não continues a beber só água. Usa também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo não trabalhava sozinho. Ministério bíblico é corpo, é família espiritual, é trabalho em equipe. Paulo escreve que enviou Timóteo para vos lembrar dos meus caminhos em Cristo. As cartas que levam seu nome menos e tu Timoteu revelam desafios. Em Timóteo, Paulo o deixa em Éfeso para lidar com mestres estranhos que ensinavam doutrinas diferentes e promoviam discussões intermináveis em vez de amor, fé e boa consciência. Ele dá instruções sobre oração pública, liderança masculina e feminina no culto, critérios para bispos e diáconos, cuidado com viúvas, tratamento a anciãos, responsabilidade financeira e pureza doutrinária. Isso é muito peso sobre alguém considerado jovem. Então Paulo encoraja: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, sê o exemplo dos fiéis. Ele o lembra a não negligenciar o dom que recebeu mediante profecia com imposição de mãos, e a perseverar, porque isso salvará a ele mesmo e aos que o ouvirem. Em Filipos, Paulo diz que não tem ninguém com igual cuidado sincero pelo bem-estar dos irmãos como Timóteo, porque todos buscam seus próprios interesses, menos ele, que provou seu caráter servindo com Paulo como filho, ao lado do pai no Evangelho. Pare e pense. Se o apóstolo Paulo, que trabalhou com tanta gente, destaca Timóteo dessa forma, é porque havia nele algo extraordinário: fidelidade constante. Está por perto enquanto Paulo e Silas são perseguidos, enquanto igrejas nascem em meio à oposição e confusão espiritual. Em Tessalônica, o grupo enfrenta resistência intensa. Mais tarde, Paulo envia Timóteo de volta para fortalecer aqueles novos crentes e trazer notícias. O relatório de Timóteo encoraja Paulo e gera a carta que hoje chamamos uma Tessalonicenses. Esse padrão se repete. Quando uma igreja precisava de cuidado pastoral, Paulo confiava em Timóteo. Outra curiosidade poderosa: Timóteo aparece como co-remetente em várias cartas de Paulo, mas nem tudo era fácil para Timóteo. Existe ainda uma nota pessoal e humana que aproxima Timóteo de nós. Paulo recomenda: não continues a beber só água. Usa também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui vemos que servos fiéis também têm limitações físicas. Ministério não exige perfeição, exige dependência de Deus, aliada a bom senso e cuidado pessoal.
É uma carta carregada de emoção espiritual. Ele chama Timóteo de meu amado filho. Pede que ele reavive o dom de Deus, que não se envergonhe do testemunho de Cristo, nem dele. Paulo, que está preso, exorta-o a guardar o bom depósito por meio do Espírito Santo, a transmitir o ensino a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar a outros se a sua família não é 100% cristã. Deus ainda pode levantar você como ponte. Assim como Eunice e Lloyd passaram a fé adiante, você pode ser o elo que muda gerações. Segundo, maturidade espiritual não depende de idade. Paulo disse: seja exemplo. Hoje, onde você estiver, escola, trabalho, igreja pequena, grupo online, menos alguém precisa ver em você um modelo vivo do Evangelho. Terceiro, adapte-se para alcançar pessoas sem diluir a verdade. A circuncisão estratégica de Timóteo nos lembra que amor missionário remove obstáculos culturais, mas nunca compromete a mensagem central da cruz. Quarto, cuide do seu corpo e da sua alma. Mesmo trabalhadores fiéis podem adoecer. Faça pausas, trate sua saúde. Quinto, invista em discipulado multiplicador. O que você recebeu, entregue a pessoas fiéis que também farão discípulos. É assim que a chama não apaga, a sofrer como bom soldado e a manejar corretamente a palavra da verdade. Ele o alerta sobre tempos difíceis e falsos mestres, e o lembra da força das Escrituras inspiradas por Deus, úteis para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Quando chegamos a 2 Timóteo, o tom muda. Paulo está preso e tudo indica que ele sabe que sua morte se aproxima. Há uma breve menção a Timóteo na carta aos Hebreus. O autor informa que Timóteo foi posto em liberdade e que, se ele chegar logo, ambos visitarão os destinatários. Isso sugere que Timóteo também enfrentou prisão ou detenção por causa do Evangelho. A fidelidade tem custo. E o que aconteceu depois? A Bíblia não narra o fim de Timóteo, mas a tradição cristã antiga preserva relatos de que ele serviu como líder frequentemente identificado como bispo em Éfeso. Continuando a obra pastoral iniciada com Paulo, alguns relatos posteriores dizem que ele morreu como mártir ao confrontar práticas pagãs. Essas tradições variam em detalhes e não estão nas escrituras inspiradas, mas mostram o respeito que a igreja manteve por sua memória. Agora vamos trazer tudo isso para a sua vida. Primeiro, Deus usa quem vem de contextos misturados. Quero te convidar agora a uma resposta. Talvez você esteja servindo, mas cansada. Talvez esteja começando e se sentindo pequeno. Talvez nunca tenha entregue sua vida completamente a Jesus. Hoje é dia de reacender o dom de Deus, como Paulo pediu a Timóteo. Se você deseja renovar sua fé, escreve aqui nos comentários: eu quero renovar minha fé. Se você quer entregar sua vida a Cristo de verdade, escreve: eu recebo Jesus. Nós vamos orar por você. Antes de orarmos, se ainda não fez, se inscreve no canal Luz da Bíblia e ativa o sininho. Deixa o like e compartilha este vídeo com alguém que você sabe que precisa de encorajamento. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas e mantém essa mensagem viva. Obrigado pelas mães, avós e famílias que plantam fé sincera. Reaviva o dom em cada pessoa que assiste agora. Dá coragem para servir, firmeza para guardar a verdade, amor para alcançar os perdidos e graça para perseverar nas lutas. Recebe aqueles que hoje dizem: eu recebo Jesus. Que o Espírito Santo fortaleça cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor transforma jovens comuns em instrumentos poderosos, como fez com Timóteo. Se você orou comigo, deixa nos comentários. Queremos caminhar com você na luz da palavra. Deus abençoe e até o próximo vídeo.